eu sou a PCNP Letícia, Ciências e Biologia, e nesta pauta formativa nós iremos tratar de algumas metodologias ativas que são a sala de aula invertida e o ensino híbrido, para um melhor engajamento dos alunos para as atividades. Desejamos uma excelente reunião a todos. Olá, professores, como vão vocês? Não se esqueçam de se inscrever no canal de formação do YouTube, a Diretoria de Ensino da região de Itapecerica da Serra. Como comentou a minha colega PCNP Letícia, essa pauta formativa ela foi elaborada juntamente com nossos colegas PCNP Fábio e Flávia e também atendendo ao que vocês colocaram na avaliação, né? Para falar um pouco mais sobre metodologias ativas, e nesse caso o ensino híbrido e sala de aula invertida. Eu vou compartilhar com vocês o PPT para darmos início à nossa formação. Mas antes, gostaria de esclarecer que as questões norteadoras também que vocês colocaram, fizeram essa observação na avaliação, elas não têm o intuito de ser respondidas. Elas não são atividades, né? Elas simplesmente são questões para nortear a socialização, a discussão de vocês. Entende? Então, elas não necessariamente precisam ser respondidas. Elas têm o intuito de nortear a reflexão, a socialização. Tudo bem? A outra questão é que o formulário da autoavaliação, vocês não precisam solicitar a edição, e simplesmente entrar com o e-mail de vocês. Quando vocês fazem a solicitação, para editar ou alterar o formulário, que não é o caso, tudo bem? Só para esclarecer esses pontos. Então, vou compartilhar com vocês o PPT para a gente dar início, então, à formação. Bom, então, dando sequência à nossa formação, né, por área de conhecimento, como a colega PCNP Letícia havia comentado, o tema dessa pauta formativa, pensada juntamente com os nossos colegas Fábio e a PCNP Flávia, é o ensino híbrido e a sala de aula invertida, né? Que também atendendo ao que foi colocado nas avaliações. Para a nossa reunião, pensamos então em dois objetivos. Refletir sobre o propósito do uso de metodologias ativas para o engajamento dos alunos nos roteiros de atividades. E também analisar com os pares as possibilidades do uso do ensino híbrido ou a sala de aula invertida no desenvolvimento dos roteiros de atividade, levando em consideração a realidade, claro, da escola, ou seja, dos alunos, né? Então, para a nossa reunião, nós então pensamos em dois objetivos: refletir sobre o propósito, né, do uso dessas metodologias ativas e analisar com nossos colegas, professores também, a possibilidade ou possibilidades do uso desse ensino híbrido e da sala de aula invertida. Dando sequência à pauta formativa, então, a minha colega PCNP Letícia fará uma conversa inicial sobre a sala de aula invertida. E, na sequência, então, farei também uma conversa inicial sobre o ensino híbrido, né? Vejamos, a sala de aula invertida, de modo bem superficial, nada mais é do que dividir o plano de aula em etapas, ou seja, o antes, o durante e o depois, como podemos observar nessas imagens. O antes, o professor orienta os alunos sobre o assunto a ser estudado e os recursos.
O durante, o professor realiza a mediação nas atividades do roteiro de estudo. Já neste momento de ensino remoto, há necessidade de se adaptar com o uso de tecnologias digitais mais familiarizados por vocês. Por fim, o depois da aula, o professor avalia as atividades realizadas pelos alunos, assim como as devolutivas para os próximos estudos. Agora, o meu colega PCNP Natalício irá comentar sobre o ensino híbrido. Bom, como vocês puderam notar no que foi exposto pela nossa colega, o ensino híbrido ele não é muito diferente da sala de aula invertida, né? A gente logo entende que se trata de dois momentos, um momento onde o aluno fará um estudo individual ou até mesmo com os seus colegas em relação a um conteúdo, um tema orientado pelo seu professor. Neste momento, ele fará algumas pesquisas, estudará algum assunto específico, anotará algumas questões para em seguida, e de forma à distância, né, para em seguida, no momento da aula, com a mediação do professor, otimizar o tempo com questionamentos sobre aquilo que não ficou entendido ou até mesmo interagindo com os seus colegas. Então, na prática, o ensino híbrido ele se trata de um momento individual, onde o aluno pesquisará, estudará algum tema ou conteúdo específico, e um momento com o professor, né? Então, esse método, além de colocar o aluno como protagonista, favorecer também a autonomia, coloca ele como corresponsável da aprendizagem dele, não ficando de forma passiva, e sim de forma ativa e com um aprendizado efetivo, né? Além do mais, permite o professor otimizar o seu tempo, né? Fazendo intervenções e mediando, né? Sobre aquele tema, ou aquele estudo que foi orientado por ele, né? Então, na prática, o ensino híbrido ele se diferencia em dois momentos. Um momento que o aluno está pesquisando, estudando, individual ou com seus pares, e um outro momento, que é o momento da aula, né? Onde o professor poderá atender às dificuldades, orientar ele diante de uma determinada dificuldade, né? Como a gente pode observar aqui na imagem, nessas duas imagens, por exemplo, né? Agora, ainda que de forma superficial, na sequência, a minha colega PCNP Letícia apresentará a primeira atividade da nossa pauta formativa. Nesta primeira atividade, convidamos vocês a pesquisarem e socializarem os objetivos da sala de aula invertida e do ensino híbrido. Boa atividade a todos! Muito bem, então acredito que que a discussão, né, as possibilidades levantadas por vocês foram de extrema relevância, justamente por esse momento que nós estamos vivendo, considerando também a realidade da escola, enfim, dos alunos, né, com
essa metodologia ativa, né, pensando até nos recursos mais familiarizados por vocês, né, seja ele daqueles alunos que não têm recurso da internet, mas que tem e pode contar com os recursos materiais impressos disponibilizados pela SEDUC, e, de certa forma, o professor coordenador fazendo a mediação com esses alunos que vêm, ou responsáveis que vêm retirar, né, ou entregaram as atividades, retiraram atividades, ou então encaminhar as orientações de vocês, professores, para esses alunos específicos. Acredito também que vocês tenham conseguido levantar algumas possibilidades de adaptação para o uso dessas duas metodologias, né, neste momento de ensino remoto, e também pensando na atividade em si, se vocês observarem, a gente propôs nessa primeira atividade exatamente o ensino híbrido e o ensino e a sala de aula invertida nessa primeira atividade, se vocês observarem. Por quê? Porque teve um momento em que vocês na atividade tiveram que fazer foi orientado a fazer uma pesquisa e socializarem as impressões, né? Pensando nas características dessa metodologia, né, e na implicação dela na aprendizagem dos alunos, e após essa pesquisa, retornarem para uma atividade mediada pelo professor coordenador, com o meio de comunicação que vocês estão mais familiarizados. Ou seja, vocês acabaram de experimentar o ensino híbrido e a sala de aula invertida, claro, num contexto formativo de professores, onde vocês tiveram um momento individual, né, contando com os recursos da internet digital, e um momento onde vocês, presencial, entre aspas, assim como virtual, né, que vocês puderam discutir com os pares e mediado e orientado pelo professor coordenador, né? Agora, nesta segunda atividade, considerando o que foi pesquisado, socializado na atividade anterior, a proposta agora é avaliar como utilizar essas metodologias no ensino remoto, ou seja, pensar em adaptações, né? Adaptações para o uso dessa metodologia com os nossos alunos. Lembrando que o ensino híbrido e a sala de aula invertida, ela é pensada inicialmente no momento individual, na casa do aluno, no momento individual com o aluno, e depois presencial. Então, onde está a adaptação? A adaptação ela está exatamente no presencial, que hoje nós temos aulas não presenciais. Então, esse segundo momento ele se dará naquele meio de comunicação que vocês estão familiarizados, onde vocês podem orientar os alunos nas dúvidas e nas questões levantadas por eles. Tudo bem? Então, essa segunda atividade é pensar sobre essa questão. Para tanto, aí segue algumas questões norteadoras, e gostaria também, antes de mais nada, agradecer a colaboração, considerando que essa formação ela seguirá a mesma dinâmica que das formações anteriores, ou seja, vocês pausarão o vídeo e terão 25 minutos para realizar esta atividade. Para fomentar a discussão nessa segunda atividade, segue algumas questões norteadoras e, como nós havíamos já orientado, essas questões elas servem de norte para a discussão, não necessariamente precisam ser respondidas, né? Elas não são atividades, simplesmente questões que nortearão a discussão.
Olá, professores. Então, acredito que a discussão foi interessante, assim como na primeira atividade, e as possibilidades elas existem, ainda que não da forma como nós idealizamos, mas existem, né? E esgotada todas as possibilidades aí, né? Do uso dos recursos, assim mesmo a gente podemos contar com no retorno das aulas presenciais outras ações que possam auxiliar e ajudar o aluno naquela determinada dificuldade ou defasagem. Então, nessa atividade agora, a autoavaliação, e novamente, assim como as perguntas norteadoras, a autoavaliação ela traz algumas questões para auxiliar vocês na autoavaliação de vocês, ou melhor, a pensar sobre o que foi discutido e que foi levantado nessa formação. Ou seja, as questões elas servem de norte para a reflexão de vocês nesta autoavaliação. Tudo bem? Na sequência, após a avaliação, separamos um videozinho, né, pensando até nessa semana de descanso, nessa próxima semana de descanso, e esse vídeo nós escolhemos no sentido até de fazermos refletir sobre a relação, o uso das ferramentas digitais, né? A gente não podemos perder de vista que as ferramentas digitais, celular, né, o meio virtual, eles estão ao nosso serviço, né, e não ao contrário. Então, eu acredito, né, essa reflexão é justamente para pensar nessa semana, uma semana de descanso, uma semana de recarregar as energias, desacelerar, né, descansar mesmo, né? Então, o vídeo ele traz consigo uma reflexão sobre essa relação, né, essa relação nossa com esses recursos digitais, esse mundo virtual. Tudo bem? Então, nós não podemos perder de vista, eu acho que essa é a mensagem, não podemos perder de vista que mesmo com o distanciamento social, a relação ela deve ser uma relação humana, né? Ela deve ser uma relação humana e não uma relação com o objeto, o aparelho celular e etc. Né? Então, essa reflexão, pensamos nesse vídeo justamente para fazer uma reflexão e fortalecer essa relação humana, ainda que com distanciamento social.
Bom trabalho a todos e desejamos também uma boa semana, próxima semana de descanso, e que possamos recarregar as nossas energias e que o cenário também seja melhor, né, para todos. Até a próxima.